A gente falou do ensaio, da cura, da ruptura. É isso. Isso é o desvio técnico. Dentro do desvio padrão, a gente tem o desvio técnico e o desvio de produção. Se um concreto está desnivelado, um corpo de prova, e o par dele está nivelado, você tem um aumento do desvio. E é por isso que a gente fala que o desvio técnico está no laboratório. Fala, engenheiro! Bom dia! Muito bem-vindo a mais um episódio do FVF Cast. Toda terça-feira, às 6h57 da manhã, no YouTube e no Spotify. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus, e hoje dando continuidade ao desvio padrão. Hoje a gente vai falar mais profundamente sobre desvio técnico. Exatamente. Você sabe o que é desvio técnico? Já ouviu falar? Se não, hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre desvio técnico. Apenas para lembrar para vocês que é uma continuação do último episódio. Sim. Então a gente continua falando sobre indicadores, sobre KPIs e sobre desvios. É isso, Matheus? Exatamente. Retomando então, pessoal, é importante a gente frisar que no último episódio a gente falou de 4 normas. Essas 4 normas continuam sendo a base dos nossos próximos episódios. Além de além de bibliografias que nós vamos apresentar no final dessa trilha. Tá? Então, quando a gente terminar sobre KPIs ou indicadores, como você preferir chamar, nós vamos colocar a bibliografia que a gente utilizou para fazer esses episódios. Então, vamos recordar que é sempre bom, né, Matheus? As normas. Se você não assistiu o anterior, lembra de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos episódios. E a gente comentou no episódio anterior de 4 normas que a gente está descrevendo mais aqui, falando um pouco mais, né? Que é a 12655, é uma norma mais para o cliente, né? Não para o concreteiro, mas ela também soma, mas ela é mais direcionada ao cliente, que é a construtora, quem está comprando o concreto, que é concreto de cimento Portland, preparo, controle e recebimento e aceitação, ok? Nós estamos falando também da 7212, essa sim é do concreteiro, é a Bíblia do concreteiro, como a gente falou no episódio anterior, lembrando que assim como a Bíblia, não é só andar debaixo do braço ou deixar na cabeceira da cama. A gente tem que ler, entender e praticar o que está escrito. As normas são o mesmo objetivo, ou têm o mesmo objetivo. 7212 é a execução de concreto dosado em central. Para você, concreteiro, dosado em central, não é usina. Usina é indústria. Isso é na minha opinião, ok? Muitos chamam de usina, eu faço usina, eu tenho uma usina de concreto. Não, você tem uma central de concreto, ok? Também a gente falou, né, Matheus, da 5738, que é concreto também, que é procedimento de moldagem e cura de corpos de prova. E por último, mas não é o final, apenas as 4 principais, a 5739, que é concreto, ensaio de compressão de corpos de provas cilíndricos. Então, só para recapitular, importante voltar nesse tema, que a gente vai continuar falando dessas normas. É isso, Matheus? Exatamente. Perfeito. Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? No episódio anterior, a gente estava falando sobre desvio padrão. Sim. A gente explicou que é a variabilidade dos ensaios, dos resultados, em relação à média que você tem. Falamos sobre a curva de Gauss e falamos como calcular o FCM. Sim. E as condições de preparo. Aceitação, preparo, formação de lote, enfim, nós entramos em muito detalhe. Né? Exatamente. Agora a gente vai destrinchar o desvio padrão. Então, agora nós vamos sair do cálculo e vamos para as áreas. Entender o porquê e como melhorar seu desvio padrão. Exato. Porque a gente comentou, comparando com a fábrica de carro, a garantia dos veículos. Uhum. Mas como eu chego naquela garantia? Eu tenho que ter um bom desvio padrão. Exatamente. Agora nós vamos mostrar para vocês como que você tem um bom desvio padrão. É isso que o Matheus está querendo dizer. Nós vamos abrir a caixinha do desvio padrão em 2 linhas. E hoje nós vamos falar de desvio técnico. Desvio técnico.
Você já ouviu falar em desvio técnico? Se você não ouviu, também tem bibliografia disso e você pode buscar esse tipo de indicador para sua empresa, que a gente sugere. Mas a gente vai falar dele aqui hoje, basicamente, né, Matheus? Então vamos lá, o que é o desvio técnico? É o desvio criado por fatores técnicos, que pode ser o quê? A moldagem, a ruptura, o seu moldador, no momento de dosar a curva, por exemplo, se você dosou o concreto da forma correta, se você pegou a quantidade Não que... só a curva, mas também o concreto entrega, Exatamente. né? Então, só para ficar mais claro. Então, Exatamente. a parte de desvio técnico, em termos de conceitos, aqui, mas a gente fala sempre muito da prática, mas conceitualmente, ele é o quê? São as variações nos resultados de resistência à compressão, devido aos fatores técnicos que você controla. Técnicos. Controla pelo executor, como procedimento de moldagem, né? Então, quem executa a moldagem, né? Então, assim, quem faz esse trabalho, quem faz a cura, quem faz o ensaio. Lembra do episódio 11 que a gente falou disso? A gente falou do ensaio, da cura, da ruptura. É isso. Isso é o desvio técnico. Ou seja, isso está atrelado ao laboratório interno da sua concreteira. Então, é um indicador técnico, não é operacional. Então, assim, dentro do desvio padrão, a gente tem o desvio técnico e o desvio de produção. Por quê? Aí, assim, a gente vai conseguir enxergar quais são as áreas que a gente precisa atacar com prioridade para melhorar o nosso desvio padrão e dar garantia de 7 anos. É isso que a gente está falando aqui. Não é só você criticar. Isso. Mas sim encontrar o porquê do que está acontecendo. Porque o que a gente mais escuta, né, Matheus, nas empresas que a gente atua essa operação é muito ruim, essa operação é ruim demais, me dá trabalho, o motorista. Aí o cara da operação fala, não, essa engenharia não dá para trabalhar. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que a gente tem que ter aquele tripé, lembra do tripé? Tem que andar junto. Tem que andar junto. Tecnologia, operação e comercial tem que andar junto. Apontar o dedo e dizer o que o próximo está falhando não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, o clima fica ruim, a gente se degladia dentro da nossa empresa e sabe quem paga a conta? O dono ou acionista da empresa. Você, dono ou acionista da empresa, está enxergando isso dentro do seu negócio? Se há um clima tenso, um de acusar o outro, é o que a gente mais encontra no mercado. Então é importante que você, concreteiro, tenha uma visão diferente. Você, tecnologista, precisa pensar na empresa. Como você vai entregar o seu trabalho. Lembra que a gente entrega mais. Não aquilo que se tem que fazer e não aquilo que a norma está pedindo. Não é a cada 50 metros uma moldagem. É no mínimo a cada 30. E se puder a cada 20. E se puder a cada 15. É isso que a gente está falando. Então você, operação, tem que entregar mais. Não é a cada 50 metros que eu vou mandar fazer uma amostragem. É disso que a gente está falando. Então a gente vai dividir esse módulo só falando de desvio técnico. Então o que é o desvio técnico? Da mesma forma que a gente falou do desvio padrão, as práticas são as mesmas dentro de um laboratório. A gente falou isso no episódio 11. Sim. O que a gente falou lá? Para a gente recapitular aqui, Matheus. A entrega do concreto, que é a operação, e aí a chegada na obra. A moldagem. Moldagem. O que você olha para moldar, cuidados que você tem que ter com a adição de água. O momento de você pegar o concreto. A hora que você vai retirar a amostragem. Quantos corpos de prova por amostragem mínimo que você tem que fazer. Como você vai fazer o capeamento do corpo de prova. Se você vai usar enxofre, que eu acho que quase ninguém não usa, a gente já falou disso em episódios anteriores, mas pode ser que alguém ainda use. Cuidado, é um produto tóxico e hoje não se usa mais. Uhum. Que tipo de controle é retífica? É neoprene? É o elastômero? Você precisa ter um desses controles para poder fazer a ruptura dos corpos de prova. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, a gente falou lá no 11
No 12, no 12 não, no 11 a gente falou disso, e agora a gente está falando, complementando. A gente executou e agora a gente vai medir. E aí, agora nós estamos falando que a medição da eficiência do nosso laboratório. Eu só acho que foi no 10, na verdade. 10? É, episódio 10. No episódio 10 que a gente falou sobre moldagem, cura, ruptura. Eu ainda me perco com os episódios, mas volta lá e assiste do 01 até aqui que vocês vão entender melhor. O melhor caminho é voltar e assistir todos, tá? Exatamente. Então, o que abrange, no caso do desvio técnico, Matheus? Como a gente falou, como procedimento de moldagem, vamos de ponto a ponto. Cura, ensaio. Esses desvios estão relacionados principalmente o quê? A qualidade da execução da moldagem dos ensaios que podem ser influenciados. Exatamente. Influenciados por quê? Então vamos lá, ó. Qual é a moldagem? Qual seria o problema da moldagem? É você ficar trocando, por exemplo, o moldador toda hora, porque cada um vai moldar de uma forma. Tudo bem existir mais de um, mas que esteja padronizado. Aí a gente fala de capacitação, treinamento. A gente já falou disso. Exatamente. Então, são técnicas inadequadas de moldagem de corpo de prova. É saber que a partir do Slope 16 você molda de um jeito, se você está moldando um concreto seco, você molda de outro. Tem uma quantidade de... Se altadensável é de outro. Exatamente. Tem uma quantidade de impactos que você vai poder dar. Aí o outro ponto seria o quê? Mas assim, falando ainda para a gente estrinchar aqui as técnicas inadequadas. Número de golpes, quantidade mínima de amostragem. Quando a gente fala quantidade mínima de amostragem, eu entendo que no mínimo você precisa retirar 3 corpos de prova por nota fiscal. O ideal seria 4 para concreteiros, tá? Não estou falando para empresas de controle. Lembra que o concreteiro não é uma empresa de controle tecnológico, ela é uma empresa que controla a sua produção. Então, você precisa, no mínimo, de 3 corpos de prova. Por quê? É 1 para 7, a gente já falou disso, e, no mínimo, 2 para 28. Por que 2 para 28? Porque a gente vai medir o desvio técnico. O que é desvio técnico? A gente está dizendo as consequências de um péssimo desvio técnico. É a diferença entre os pares na ruptura. Então, ou seja, se eles estão, lembra do desvio? Quanto mais próximo da média, melhor é o desvio. Desvio técnico é a mesma condição. Quanto mais próximo da média, melhor é o desvio. É disso que a gente está falando. Então, voltando, técnicas inadequadas. É eu retirar uma amostra de concreto e moldar com 50 golpes cada camada. Mas quantas camadas são? 2 camadas. Quantos golpes são para um concreto até 15 de centímetros de slam? 16 golpes. 2 camadas, 16 golpes. E se ele tiver 16 de slam para cima, aí é só uma camada. Ou seja, você vai encher o cilindro numa vez só e vai dar uma camada só de golpes de 16. Sim. Certo? E se for um concreto altadensável? Não precisa de golpe. É só lançar ele e arrasar na sua superfície final. E se for um concreto completamente seco, você tem que usar o Proctor? Até um Proctor ou um vibrador de agulha mais fina que tiver para ajudar na homogeneização. Eu acho que a melhor agulha é de 10 milímetros, que é uma pontinha para ajudar você a moldar. Então, esses são uma das características do desvio técnico, de eles se tornar inadequado. Como o Matheus falou, se cada dia uma pessoa faz o serviço, cada um tem um jeito. Para todo mundo ser igual, padronização, capacitação e treinamento. Exato. Outro tema, condições impróprias de cura. O que você pode dizer para a gente? A gente já falou disso em alguns episódios, mas exatamente agora nesse Agora episódio. A gente falando focado 100%. O que acontece? Na norma, ela dá os parâmetros que você tem que seguir, certo? Certo. Aqueles 90%, qual nome? 95% de a 7212 te dá essas indicações. O valor das umidades. Então, se você está com câmara úmida, 95%. Você tem que garantir 95% de saturação em água. Saturação em água. E umidade relativa, né? Umidade relativa do ar. E a temperatura ali por volta dos 23 graus, mais ou menos 2. Ele vai de 20 a 25. Exatamente. Né? Você não pode trabalhar nem muito baixo, nem muito acima, que você vai distorcer os resultados. Você pode ter resultados maiores, se tiver
quente, que aí você está acelerando, ou se estiver gelado demais, você está inibindo. Então você tem que ter a média, que são as temperaturas normais. Exatamente. Aí certo? seria a maturação do concreto, que é a ideia da temperatura. Isso. Mas isso está detalhado na 7212, vocês podem olhar, ou nas outras duas normas que a gente falou de procedimento de moldagem e cura. Está lá, Exatamente. está especificamente detalhado. E aí, além da câmara úmida, você pode ter o tanque de cura, que é nada mais nada menos do que uma piscina. caixa, uma Ou piscina. uma caixa d'água, dependendo da sua empresa. Com Caixa a- d'água, a gente fala, é um recipiente que tem Exatamente. água. Tá? Com a temperatura controlada, a mesma coisa da Formatação câmara não muda, úmida. é a mesma. E cal dentro, para você não tirar o cal do Para concreto. hidratação, ajudar na hidratação. Exatamente, e ajudar na hidratação. Então, e além disso, é o momento de você desformar e guardar o corpo de prova dentro da câmara úmida ou do tanque. Que a gente falou em episódio recente, que é no mínimo após 24 horas e no máximo em 72 horas. Exatamente. E a gente tem um intervalo entre o que você fez numa obra para fazer a coleta. Então, nesse intervalo, ele obrigatoriamente tem que estar dentro da cura. Ou cura úmida, câmara úmida ou tanque. Exatamente. Passou disso, a gente perde. Perde que? Eficiência, resistência. E quando a gente fala em perda de resistência, de novo, não acredita no que a gente está falando, faz o teste. A gente já falou isso no último episódio, em alguns dos últimos episódios. E você pode fazer o teste. Faça você o teste. Concreto para fora da câmara, concreto dentro, ruptura nas mesmas datas e no final faz um estatístico. Lembra que você precisa ter um lote de 20, pelo menos 20, para poder fazer um lote estatístico, põe 20 fora, 20 dentro, rompe e vê o que dá. E vê se a gente está falando a verdade. Se a gente estiver falando alguma bobagem, escreve nos comentários. Mas se a gente também estiver falando coisa boa, também escreve nos comentários que a gente vai agradecer e vai colocar aqui, vai agradecer no programa você. Tá? Aí, só um adendo que você acabou de falar em relação a testar. Para a ruptura, também é válido testar se é melhor você romper fazendo a retífica ou quando esse é um outro fator da ruptura. Da ruptura que mede o desvio técnico. É o que você já está entrando num terceiro fator. Próximo, que seria o terceiro fator, o procedimento incorreto da ruptura. Então, tá. E do capeamento, desculpa. O que é um procedimento incorreto de capeamento ou ruptura? Nós estamos falando do quê? É isso que você começou a falar. Seria uma retífica que ela está desalinhada. Tá. E aí você vai estar desalinhando a sua superfície do concreto. Lembra que a superfície da área do seu cilindro, ela tem que estar perfeitamente nivelada. Exatamente. Qualquer milímetro fora do nivelamento, esse concreto vai romper a qualquer coisa, menos a compressão. Exatamente. E, de novo, a gente já falou disso. Impossível ele dar alto. É impossível aumentar a resistência quando você tem um problema de capeamento. Ele sempre vai dar menor. E pior, se um concreto está desnivelado, um corpo de prova, e o par dele está nivelado, você tem um aumento do desvio. E é por isso que a gente fala que o desvio técnico está no laboratório. Exatamente. Certo? Exatamente. Mas continua. E aí, o outro ponto é você ensaiar se na sua concreteira está sendo melhor romper através da retífica ou do neoprene ou do elastômetro. E o enxofre a gente... Não, vamos tirar o enxofre, porque eu acho que é nem bom comentar. Né? Exatamente. Vamos nem comentar que nossos ouvintes não fazem isso. Exatamente. Tenho certeza. Então, aí você estaria encontrando a melhor forma e Sim. diminuindo cada vez mais esse desvio técnico. Exatamente. E aí, só para finalizar esse tema dos procedimentos incorretos, de novo, não acredita no que a gente está falando. Executa na prática e faz um estudo. Isso é simples. Você pode fazer 2 estudos em um só. Lembra da tua formação de lote que a gente falou? Então, você precisa de 20 corpos de prova para fazer um lote estatístico. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer 60 corpos de provas dentro do laboratório para um RFCK padrão. E a gente coloca 20 corpos de prova na cura, 20 corpos de prova fora da cura, né? E a gente pega mais 20 corpos de prova e coloca, se você tem retífica, 10 na retífica e 10 no elastômero ou 10 no neoprene.
Nós estamos falando que você já vai sair com um trabalho científico aí. Você pode até publicar lá no Embracon, só que não pode ser só 60, você precisa ter uma gama maior, mas estou te falando de mínimo. Você vai conseguir descobrir e diferenciar que qual é a resistência entre concreto que recebe cura e concreto que não tem cura. Você vai ter um valor. Qual a diferença entre concreto que passa pela retífica e concreto que rompe no elastômero? E mais, você vai conseguir determinar se a sua retífica está alinhada. Porque se ela estiver dando mais baixo que o elastômero ou mais baixo que o neoprene, muito provavelmente ela está desalinhada. E aí é um fator para você fazer manutenção. Cara, nós estamos falando aqui de mais de quatro situações que podem ajudar você dentro do laboratório a diminuir o desvio e melhorar o resultado. Entendeu? Então, assim, só nesse bate-papo aqui já tem N oportunidades de melhoria. E a gente não terminou. Não terminou. Ainda tem mais 2 pontos ainda. Mais 2 pontos. Mais 2 pontos. São 5 pontos que a gente coloca como controle de desvio técnico para você trabalhar e desempenhar melhor dentro do seu laboratório. E mais uma coisa, Vinícius, em relação a fazendo um adendo da primeiro episódio lá do nosso começo, é você explicar para o seu colaborador a importância que ele tem no processo. Ele saber que quando ele estiver fazendo a retífica lá, é muito importante que ele faça corretamente. É muito importante que ele molde corretamente. É muito importante que ele faça a ruptura corretamente. Igual o motorista quando põe um caminhão debaixo do ponto de carga. Exatamente. É importante que ele acompanhe o seu carregamento. Para ele saber aquilo que está caindo no concreto. São todos importantes. Todos são importantes no processo. O motorista acompanhando o seu caminhão. O laboratorista ou ajudante de laboratório acompanhando o seu trabalho. A máquina pode ser automática, mas ela precisa de uma ação. E essa ação é sua. Você tem que acionar o botão do start e tem que olhar se a máquina está cortando. A hora que você tira o corpo de prova da sua retífica, você tem que olhar se ele está fazendo ranhuras, se ele está tendo um corte mais homogêneo. E existem outras formas de avaliar isso, muito mais detalhadas. Você pode ter um relógio, que é um relógio da Mitutoyo, que ele é extremamente sensível e você pode fazer medições de planicidade em cima da superfície desse concreto. Somado àquele teste que você fez do retificado com o elastômero, ainda fazer se as diferenças são grandes. Veja, são muitas opções. Você querendo fazer, faz. E é fácil, e é barato, não tem custo, é só boa vontade e aplicar boas técnicas. Nós estamos aqui trazendo boas técnicas para você. Não é isso, Matheus? Sim. Eu acho que na minha visão, é o ponto mais delicado dentro do laboratório. É a parte da ruptura. Uhum. Se usa retífica, se usa elastômero ou se usa neoprene. Sim. E é uma das coisas que as empresas menos dão importância. Sim. Então, você tem que focar aqui. A maioria dos problemas que a gente encontra nos nossos trabalhos, eles estão ligados à retífica ou uso inadequado da retífica ou uso inadequado do neoprene, que não sabe quando que é o fim da vida dele e se utiliza mais do que deveria, ou o uso inadequado do elastômero, que ele tem uma durabilidade maior, mas se usa mais do que deveria. E aí a gente encontra que os desvios técnicos, na maioria das vezes, estão aí. Né? Mas ele é na minha opinião, é um dos mais importantes. Sim. Né? Não menos, mas um dos mais. Né? Sim. Aí o outro ponto é em relação à calibragem dos equipamentos. Pronto. Que a gente também está falando que a retífica, se ela não tiver calibrada, é isso aí. Né? Que aí seria o quê? Desde o momento que você está lá no começo dosando o seu concreto, por exemplo, na hora que você está na curva ali, se sua balança não estiver calibrada, você está pesando mais material ou menos material. A mesma coisa dentro da central de concreto. Exatamente. Se ela não estiver calibrada, se ela não estiver dentro dos parâmetros normativos, com os erros aceitáveis, você vai ter o mesmo problema. Então, assim, os equipamentos precisam estar calibrados. Eles precisam estar com a manutenção em dia. Não adianta querer usar equipamento gambiarra para fazer ensaio. Você vai errar, e vai errar feio. E sempre vai dar baixo. Que é pior, não tem como subir resultado com equipamento mal calibrado. Sim. Você não sobe, a menos que você está pesando muito e está indo muito cimento. E aí você não vai entender nada do que está acontecendo. Aí você vai gerar outros problemas, muito maiores. Né?
Enfim, equipamento realmente é um ponto a se preocupar bastante, tá, pessoal? O que mais? Tem mais um aí. Erros na execução. Erros na execução do ensaio de compressão. Exatamente. Então, o que seria o erro da execução? A norma, a gente voltando para a norma de novo, ela determina, por exemplo, a velocidade da prensa. Da prensa, exatamente. Velocidade da prensa. Por que ela determina a velocidade da prensa? Porque, por exemplo, se você romper um concreto rápido demais, ele vai dar um resultado. Se você romper um concreto devagar demais, ele vai dar outro resultado. E se você romper ele mais devagar, provavelmente vai ser menos resistência que vai ter. Você vai estar segurando a resistência em cima do corpo de prova. E me fugiu o nome da cabeça agora em relação a essa ruptura mais devagar, mas o que vai acontecer é ele vai estar com a resistência menor. Ou seja, padronize, siga a norma. Tem a velocidade. Tem a velocidade correta. Toda empresa de calibração, ela vai calibrar o seu equipamento, a sua prensa, e ela vai determinar a velocidade que tem que estar dentro de são MPAs por segundo. Então, é uma resistência mínima a cada tantos segundos, ela tem que atender aquele tempo. Então, um tempo está na norma, eu não tenho de cabeça se é 0,2 a 0,6 MPa por segundo. Você tem que atender. Essa é a velocidade que você tem que praticar. Eu não tenho detalhes, está na norma, é só você dar uma olhadinha que ela está escrita. A gente pode colocar um print aqui também agora. Então, tá simples, né? Isso é comum para empresas que executam calibração. Então, é só conversar com a sua empresa que ela te adota, porque ele vai lá e coloca a velocidade padrão do seu equipamento. Ela é padrão como norma, mas cada equipamento tem uma força. Então, não é pegar o mesmo equipamento para todo mundo e falar que é tudo igual. Não, é por isso que tem a calibração e ela ajusta isso para você. Então, assim, esses 5 fatores que a gente colocou aqui e dão N possibilidades para você descobrir se você está trabalhando bem dentro do laboratório. E parar de ficar acusando que a operação, que fez alguma coisa errada, que não fez aquilo que deveria fazer. Olha primeiro o seu problema, resolve o seu problema e depois, em vez de acusar, ajuda o colega da operação a resolver o problema dele. O inverso também, operação, de vez você acusar o seu colega da engenharia, ajuda a resolver e se colabore um com os outros. Porque quem ganha é a empresa, quem ganha é o profissional que trabalha dessa forma. Com certeza, o gestor, ou o acionista, ou o CEO, ou o diretor dessa empresa vai te ver com outros olhos, pode ter certeza. É assim com todo mundo. Foi comigo assim. Quando eu comecei foi da mesma forma. Eu sempre me doei mais, eu sempre fiz mais, mas eu sempre fiz muito mais. E é por isso que eu consegui passar por grandes empresas, tive boas experiências e é por isso que eu estou aqui hoje dividindo aquilo que eu aprendi com vocês. Né, Matheus? Uhum. E é assim que a gente tem que fazer. Então a gente tem que adquirir conhecimento e também passar conhecimento, porque senão a gente morre com ele e não serve para nada. Né? Exatamente. Enfim, só para finalizar a parte... Finalizar não, continuar aqui. Dos 5 indicadores que a gente... Dos 5 itens que são preponderantes para você trabalhar melhor o desvio técnico, o resumo seria o quê? Desvio técnico é particularmente importante. Por quê? Porque ele pode mascarar a real qualidade do concreto produzido, que é você fala de a resistência potencial que o concreto tem. Veja, parece um item que eu tenho certeza que muitos aqui não ouviram falar, ou se ouviram nem sabem, ouvi, mas não sei o que é, e não dá importância para o desvio técnico. O desvio técnico ele pode mascarar a qualidade do seu concreto. E nunca vai ser para mais. Nunca vai ser para mais. Ele sempre vai ser para menos. E como é que a gente mede isso? Tudo isso que você está falando, eu vou medir de que jeito? Pelo corpo de prova. Os 2 corpos de prova que você mede aos 28 dias, ele vai te dar a relação disso. E aí o Matheus vai me perguntar, qual é o número bom? Pergunta para mim. Que número seria bom? Que número seria bom de desvio técnico? Pronto, ele perguntou. Eu considero que, no máximo, e isso também está na bibliografia, não é só o porquê eu considero,
que seja 1 MPa e meio. Tá? Nós estamos falando que você pode ter uma diferença de corpo de prova para os pares de 1,5 MPa. Na prática, lembra da transposta? Então, eu vou na prática. Se o meu FCK 30, na ruptura, deu um corpo de prova, um CP, que é a abreviação, deu 36,6 e o outro me deu 38, nós estamos falando que ele está dentro dessa razão de diferença de 1,5. Se eles deram menor, melhor ainda. De novo. Vamos torcer para isso. De novo, desvio padrão é o quê? Quanto menor o desvio, melhor. Ele é em relação à média de resultados. Então, quanto menor a média dos resultados dos meus pares, menor é o meu desvio técnico, que é 1,5, por exemplo, como meta. Pode-se adotar um número maior? Pode-se, desde que você conheça o teu número e esse número seja muito maior que 2, que aí você tem problema demais. Então, você pode adotar, por um período, um número de 2, trabalhar para chegar no 2, e a hora que chegar no 2, esticar a meta para 1,5. Né? E aí você trabalhar para chegar nesse 1,5. Mas como eu trabalho para melhorar esse 1,5? A gente acabou de falar dos 5 principais pontos. Recapitulando, técnicas inadequadas de moldagem dos corpos de prova, condições impróprias de cura, o Matheus falou muito bem sobre isso, procedimentos incorretos de capeamento, qual equipamento ou tipo de ruptura, equipamento de ensaio, se está calibrado ou não, qual é a condição do equipamento, tem manutenção, e erros na execução do ensaio. Esses 5 itens vão fazer você a melhorar esse índice que a gente está conversando. Ou seja, de novo, como você vai ofertar para o seu cliente garantia de 7 anos? Trabalhando esses 5 pontos. Evitando isso. Não é isso, Matheus? Uhum. Então, esse é um resumo desculpa, do que a gente pode falar um pouco de desvio técnico. Por quê? Um corpo de prova mal moldado ou ensaiado corretamente pode o quê? Apresentar resultados que não são fiéis e não reflete a resistência potencial concreta. Então vamos entrar agora um pouco na prevenção. A gente falou já um pouco sobre a prevenção, né? Sim, a gente vem falando em todos os nossos episódios sobre prevenção. Mas vamos colocar vamos falar de estratégias de prevenção. Exatamente. Que estratégia que a gente sugere para você como prevenir números muito elevados de desvio técnico, por exemplo? Exatamente. Então, começa sempre pela padronização, né? É isso aí. Que é o que a gente falou. A gente já falou disso lá atrás, mas não explicitamente como a gente está falando agora. Mas a gente já preparou vocês nos episódios. Exatamente. Né? Então, a padronização é padronizar moldagem, é padronizar ruptura, é padronizar retífica, é padronizar corpo estabelecer de prova. procedimentos. Então estabelecer procedimentos, escrever. Não tem coisa melhor, Matheus, dentro de sistemas que são possíveis fazer, e você escrever o seu procedimento. Qual é o procedimento para moldagem? Exato. Embora seja óbvio, lembra que a gente falou do óbvio? O óbvio é óbvio. Tem que fazer e pronto. Né? Padronizar a moldagem, padronizar a cura. Cria um documento. É padronizar os 5 itens que a gente acabou de falar. Primeiro, processo é padronização. Como você padroniza? Cria documentos de padronização. Capacita, a gente já falou disso, capacita os seus funcionários, os seus colaboradores no que está escrito. Porque entrando 1, saindo 1, entrando 2, saindo 2, todos vão falar a mesma linguagem. E aí você consegue padronizar os procedimentos de ensaio. Exatamente. 2. Vai fazer a calibração dos equipamentos. Que é o que a gente acabou de falar. Então, faça a calibração em dia e tenha o selo da calibração e a data para a calibração. Eu costumo dizer que você, como a gente acabou de falar de padronização e escrever procedimentos, deixar por escrito, a calibração é igual. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um plano de calibração para o seu negócio. Né? Então, é um plano de controle de metrologia.
Entendeu? Então, assim, você tem aí um PCM, plano de controle de metrologia, que são o quê? As calibrações. Calibrações não é só da prensa, não é só da retífica, não, tá? Se você tem provetas de vidro ou de plástico, as de plástico não tem calibração. Você pode criar um método, mas elas não são tão exatas como as de vidro. Então, o que você pode fazer? Você compra ou adquire uma de vidro e coloca ela como seu fator rastreabilidade. Então, ela é o seu fator de calibração. Então, você vai, compra calibrada, e você pode comprar as de plástico e dizer, essa daqui tem 2 litros. A de plástico tem que ter 2 litros. Como você faz? Você mede, ela tem um selo de rastreabilidade, você coloca esse selo no de plástico e fala assim, essa proveta de plástico está calibrada pela rastreabilidade da proveta XYZ de vidro. É difícil fazer isso? Não. Cara, é uma etiqueta, é controle, isso é plano de controle de metrologia. Então, é procedimento, gente. Isso não é difícil. Isso é controle. Isso é tecnologia. Seu laboratório precisa estar estruturado, sem gastar muito, é usando das boas práticas. Nós não estamos inventando a roda, não, tá? Isso aqui existe, nós não criamos nada. Isso aqui são coisas que você precisa ter no seu negócio. Não é isso, Matheus? Exatamente. Por isso que a gente disse, a concreteira não é só chegar, jogar cimento, jogar areia e pronto. Tem que Você, ter... ouvinte, que não entende da área, não é concreteiro e está aqui nos acompanhando, saiba que um concreteiro não é só misturar areia, pedra e água. Tem muita coisa, muita engenharia, muita tecnologia por trás de tudo esse pessoal. Essas empresas precisam trabalhar muito bem esses processos e procedimentos para serem competitivas. E tem muita empresa competitiva, porque o que a gente está falando aqui, empresas que fazem, tá? Eu sou testemunha. Eu já trabalhei em empresas que fazem tudo que eu estou falando aqui. E é por isso que eu trago essa experiência. Sim. É isso? Matheus, 3. Treinamento. Isso aí. Qualificação das pessoas. É o beabá, né? Você mostrar como é que faz, com esses seus documentos padronizados que você já vai ter feito. Claro. Tira uma foto. É desse jeito que faz, coloca umas imagens, escreve o texto. Escreve um treinamento prático. Como é que é? Qualifica o cara para fazer ruptura. Exatamente. O que ele tem que fazer com a ruptura? Tem que tirar o copo de prova na parte da manhã, romper ele a partir da parte da tarde. Procedimento. É tirar o copo de prova antes para ele sair um pouco da saturação. Secar a saturação, exatamente. Secar, tirar o excesso de umidade, ruptura. Como é que faz? Qual é o equipamento? Como é que você vai fazer? Escreve, exatamente. Qualifica, treina o cara e dá um certificado. Exatamente. Cria um certificado. Mas eu não tenho qualificação, como não? Você não comprou uma vidraria lá e certificou que ela está calibrada? Um certificado é igual. Você, que é o responsável técnico, tem competência para poder assinar um documento desse. Por quê? Porque você é a pessoa correta, capacitada para isso. Então você vai lá, capacita o seu laboratorista, faz um certificado e assina. Matheus é certificado a executor de ruptura de corpo de prova, moldagem, vários certificados, e coloca lá, ele é certificado. Cara, isso é tão bom dentro de uma companhia, seu colaborador vai se sentir tão valorizado. E são ações pequenas, mas que são importantes demais para você melhorar. Sim. É isso, Matheus? Você não pode cobrar o seu colaborador algo que você não ensinou. Se você não ensinou, como dizer cobra? E é importante que você ensine para você poder ir para outra tarefa. E as pessoas não dependerem tanto de você naquela tarefa. 4. Condições ambientais. Isso daí é um fator muito importante. Por quê? Porque se um concreto que você dosou aqui em São Paulo, no frio de 15 graus, numa umidade baixa, você não pode levar ele para uma região de praia onde tem uma umidade alta e um calor exorbitante. Então, o que você faz no laboratório tem que ser condizente com o que você entrega na obra para as condições ambientais da obra. Claro. Então, concretos, você ia dizer o seguinte, se eu fizer concreto em São Paulo, eu vou ter condições ambientais climáticas que vão influenciar de uma forma. E não só isso. Além disso, nós temos a maioria das grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba,
Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, Florianópolis, são grandes cidades. Eu estou dando exemplo. Manaus, estou dando grandes cidades. Eu digo grande que a população é mais centralizada. Tem várias outras, tá? Eu só estou dando alguns exemplos. Tem Recife, tem Fortaleza. Então, eu estou falando de todos para ninguém ficar chateado, tá bom? O trânsito é muito grande. Então, o tempo de permanência do veículo tem que ser medido. Então, condições climáticas. Então, você tem como resolver isso dentro do laboratório. Quando a gente rodou a curva, lembra que a gente falou que deveria fazer uma perda, evidenciando o clima da região, evidenciando o tempo de percurso que os caminhões vão ter? É exatamente isso, controle climático. Né? É você realmente ensaiar no laboratório já pensando na aplicação. E por último, fazer uma verificação cruzada. O que seria isso? Isso é bom. Né? Isso é muito bom. É entender que o seu laboratório você pode estar perdendo alguma resistência aqui. Mas se você tiver um interlaboratorial, ensaiar as resistências no seu laboratório e levar para outro laboratório e ensaiar as mesmas resistências... De novo, aqueles 60 corpos de prova, pode ser 60 no seu laboratório e 60 num laboratório terceiro. Exatamente. A mesma dosagem, iguais para todos, tudo igual. E aí você comparar, é isso que você está querendo dizer. Exatamente. Que dificuldade tem em fazer isso? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. E é entender a mesma coisa que a gente falou em relação ao fornecedor, por exemplo. A gente falou o que no fornecedor? A gente falou que o fornecedor é seu amigo técnico também. Então, assim como o seu fornecedor é seu amigo técnico, seu controle tecnológico exterior também pode ser seu amigo técnico. Pode ser o seu balizador. Atestar. Você pode ser seu balizador. Então, a gente pode pegar uma empresa de controle tecnológico na sua região e falar, amigo, eu queria fazer um contrato com você de todo mês te mandar no mínimo 20 amostras para poder fazer um lote estatístico. Pronto, faço 40, deixo 20 comigo, 20 com ele, rompo com 7, rompo com 28, avalio os resultados e ver quem é que está dentro do desvio padrão. Exatamente. E a gente poder saber. Isso é informação cruzada, é isso que a gente está falando, cruzar as informações para saber se a gente está trabalhando certo, porque o grande erro de algumas empresas é que quando ela faz tudo isso que a gente está falando, ela acha que ela é a melhor do mundo. E ela vai falhar. Então, para evitar essas falhas, ou antes de falhar, corrigir, o cruzamento dessa análise vai te ajudar a não ser soberbo, achar que você é melhor que todo mundo. Então, eu acho que é isso, né? Nós falamos de 5 pontos a se tomarem cuidados e 5 pontos a como trabalhar isso. Sim. Então, esse episódio fecha uma parte muito importante. Lembra do desvio padrão? Desmembramos ele em desvio técnico. E vamos desmembrar para desvio de produção. Mas esse tema é para o próximo episódio. Combinado, pessoal? Foi bom, E aí, alguma dica para hoje? A dica de hoje. Eu vou na prevenção para a gente poder realmente evitar números inadequados. Então, eu acho que da minha parte a dica é faça o interlaboratorial. Também. Pronto. Prevenção. Se a gente trabalhar na prevenção, é como um médico. Se você vai periodicamente nele, evita que você tenha problemas maiores. Prevenção é igual. Se você prevenir, padronizar, calibrar, qualificar, controlar as condições e verificação cruzada, você vai evitar. E um terceiro para fazer a formação, a verificação cruzada, fechou. Esse bloco aqui, para mim, fica muito, muito claro como que a gente deve trabalhar nesse sentido. Exatamente. Né? Aí, o seu desvio padrão, você vai estar reduzindo, já num ponto do desvio padrão, que você vai estar reduzindo no desvio técnico. E aí é isso. Mas isso nós vamos detalhar no próximo episódio. Engenheiro, mais uma vez, obrigado. Nos vemos na próxima terça-feira. Até mais. Valeu, pessoal. Matheus.